Bom, como eu falei, né, nós vamos estudar aqui a lição. Aqui tem o nosso guia de estudo, que acabou de cair aqui. É o estudo que nós vamos fazer referente à lição de terça-feira. O subtítulo dessa lição que nós vamos compartilhar agora é o seguinte: não debaixo da lei, mas da graça. Bom, isso causou uma polêmica, né? Está em Romanos, capítulo 6, versos 14. Romanos, saiu aqui, Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Bom, esse não faz parte aqui, não está dentro do caderninho, mas eu quero também ler o verso 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Gente, esse texto não está dizendo que quem está debaixo da graça, ele pode pecar livremente. Ah, pois Jesus já pagou o preço exigido pela lei, então eu vou pecar livremente. Não é isso. Quem anda debaixo da graça é livre não da lei, mas da condenação imposta pela lei. Né? Por quê? Porque o pecado não tem mais domínio. Então, é bom que a gente entenda esse assunto. Não estar debaixo da lei é não estar sobre a condenação imposta pela lei. Pelo amor de Deus, não há conflito entre lei e graça nesse texto. Aí ele pergunta, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? O apóstolo Paulo mesmo responde, de modo nenhum. Então essa é a conclusão, a própria conclusão do apóstolo Paulo, ela destrói inteiramente a tese de um conflito entre lei e graça, que não existe. Mesmo porque, se não está debaixo da lei, significa que não devemos obedecer-lhe. Segue, portanto, o quê? Se eu estou debaixo da lei, não quer dizer que eu tenha que obedecer, eu estou livre de obedecer à lei, né? Se o pecado é a transgressão da lei, como é que fica essa situação? Então, Paulo destrói isso, né? Imediatamente, que é uma ideia blasfema. E ele, com um categórico, de maneira categórica, ele mesmo responde, de modo nenhum. A graça não é liberdade para pecar, mas numa mudança de senhores, uma nova obediência, um novo serviço. A graça, ela não anula a santa lei de Deus, mas unicamente, gente, a falsa relação do homem para com a lei. Então, a graça só destrói isso. Mas, de maneira nenhuma, ela anula a lei. Agora, o interessante, né, é interessante até tocar nesse assunto, que os cristãos de qualquer denominação creem que não deve roubar, que não deve matar, que não deve furtar, que não deve mentir, que não deve cobiçar, que não deve desejar a mulher do próximo, que não deve usar o nome de Deus em vão, que não deve deixar de honrar o pai e a mãe. Você já notou que os cristãos, geralmente, né, a maioria dos cristãos, eles aceitam todas essas coisas. Então, de certa forma, eles acreditam, eles creem que devem guardar os mandamentos. Agora, nós que somos adventistas, cremos a mesma coisa. Só que há uma diferença. Nós cremos que devemos obedecer todos os mandamentos de Deus, incluindo o quarto, que manda guardar o sábado. Né? Você que está assistindo aí ou vai assistir, pega a sua Bíblia, olha os 10 mandamentos. Se você prendeu os 10 mandamentos diferente do que está na Bíblia, o erro está com quem você aprendeu.
O erro não está com a Bíblia. Se você pegar a sua Bíblia e nos 10 mandamentos está falando uma coisa, e você aprendeu na sua igreja de maneira diferente da Bíblia, né? Você tem que ter o discernimento espiritual em entender que a Bíblia é a palavra de Deus e ela vale muito mais do que qualquer livro. Qualquer outra coisa escrita, ela tem um valor maior. Embora as outras coisas tenham aí os seus valores, né? Os livros têm os seus valores, mas quando o livro ele bate de frente com a Bíblia, preserva-se, mantém-se a palavra da Bíblia. Então, se você olhar em Êxodo, capítulo 20, versos de 3 a 17, ali contém os 10 mandamentos da lei de Deus. Tem um resumo dos 10 mandamentos da lei de Deus, né? E dentro desses 10 mandamentos, a maioria dos cristãos que defende a graça, como nós defendemos, guarda 9 dos mandamentos, ou seja, guarda 90% da lei. Mas uma não guarda. Não é? Ou fala que mudou, ou cria uma situação ou outra, mas não guarda. Mas as 9 guardam. Agora, se guardam 9 preceitos do decálogo, é sinal também que está debaixo da lei. Concorda comigo? Só que está debaixo da lei de uma maneira errada, né? Então, na verdade, nós estamos debaixo da graça, mas o fato de estar debaixo da graça não nos livra, não está nos libertando para viver na prática do pecado. Então, a lei, ela vai servir de quê? De aio. A lei, ela vai servir o quê? Para me mostrar os meus erros e eu não ficar cometendo os mesmos erros mediante a lei de Deus, né? Então, a graça é o quê? A graça é um favor, é uma dádiva de Deus para mim e para você. É a maneira com que nós somos salvos. Mas uma vez salvo pela graça, nós vamos cumprir. Não é 90% da lei, 100% da lei de Deus. Por quê? Porque se você não cumprir a lei de Deus, você está em pecado. E se você vive na desobediência da lei de Deus, você está na prática do pecado. E o que nós estamos ensinando o tempo todo é o quê? Nós pecamos, porque somos pecadores. Mas uma vez salvo pela graça, justificado pela fé, nós vamos lutar para não transgredir nenhum dos mandamentos de Deus. Que Deus abençoe. Espero que você tenha entendido o estudo dessa semana.